Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre a importância do solo, sobre a importância da terra, que é onde as suas plantinhas vão morar, né? Aí dentro do seu vaso você vai colocar a terra. Então, mesmo a gente não plantando no chão, a gente está plantando em terra e a gente precisa dela, tá? A gente sabe que na terra é onde as plantas pegam a maior parte dos nutrientes que elas precisam para se desenvolver, para crescer, assim como pegam a água, tá? É lá que ficam as raízes, é lá que também fica uma série de micro-organismos, ficam os bichinhos como as minhocas e outros bichinhos que a gente vê por aí, que também tem um papel muito importante, tá? Mas quando a gente fala de solo, eu costumo utilizar uma divisão bem bacana para você saber qual que é o ideal aí para sua plantinha, tá? Então eu vou falar para vocês uma divisão de 3 tipos de solo, começando pelo solo argiloso, tá? Então sempre que eu falar de solo argiloso, você lembra da argila, que é o que é argila? É uma terra, né? É um mineral ali bem compacto, bem molhadinho, tá? Então o solo argiloso, ele é um solo com as partículas menores, mais próximas e que retém mais umidade. Então ele armazena mais água, tá? Diferente do outro solo, que é o que eu vou falar agora, que é o solo arenoso, tá? O solo arenoso vem de areia, então pensa na areia da praia. É um material que retém pouca água, então ele não acumula muita água ali. Você joga água, a água passa por ele e vai embora. As partículas desse solo são partículas maiores, tá? Isso dificulta a maior parte das plantas de sobreviver num solo arenoso, tá? Então, se o seu solo for muito arenoso, você precisa mudar ele aí para poder plantar, tá? E um outro solo é o solo misto, que é a mistura desses dois. É o solo tanto com partículas grandes quanto com partículas menores, ou seja, tanto com partículas argilosas, tanto quanto partículas arenosas, tá? Esse tipo de solo é o solo ideal para as hortaliças, que é o nosso interesse. Então, se a gente está querendo ter uma horta, esse tipo de solo é o tipo de solo que a gente precisa, tá? E a proporção ele precisa ser mais argiloso do que arenoso. Por isso que nunca é recomendável que você coloque muita areia. Se você for precisar colocar um pouquinho de areia, seja para plantas que preferem um solo um pouco mais arenoso, coloque em pouca quantidade, porque como comentei, a quantidade ideal aí é sempre mais argiloso do que para arenoso, tá? Então, outro ponto muito importante, além dessa divisão, é a gente entender como que funciona um solo fértil, porque como eu comentei, existem esses 3 tipos de solo e é neles que as plantas absorvem os nutrientes, tá? Como que a gente sabe se um solo está bem fértil, ou seja, se ele está rico em nutrientes? Quanto mais escuro a cor desse solo, significa que mais matéria orgânica esse solo, mais matéria orgânica essa terra possui, tá? Então aquela terra mais preta é uma terra mais rica em matéria orgânica do que uma terra mais avermelhada. E como funciona se a gente deseja transformar uma terra mais pobre, uma terra menos fértil, numa terra mais fértil? A gente usa a adubação, a gente aduba essa terra. Para isso que servem os adubos, tanto os adubos químicos como os adubos orgânicos, tá? Lembrando que os adubos orgânicos são os adubos oriundos de matéria animal ou de matéria vegetal, ou seja, de plantas ou animais, seja esterco, seja resto de folhas. E os adubos químicos são adubos resultantes de mineral ou de derivados do petróleo, tá? Mas qualquer um dos dois serve para adubar o seu solo, para deixar o seu solo mais fértil. O adubo orgânico tem uma vantagem muito importante para gente que cultiva em casa, para gente que tem uma horta amadora, para gente que não é profissional da área e não está cultivando aí em grande escala. Qual que é a vantagem do adubo orgânico, que é esse de origem vegetal ou de origem animal? Ele libera os nutrientes no solo de uma maneira mais gradual, de uma maneira mais lenta, ao longo do tempo, tá? Então vamos supor, você coloca um adubo aí, um esterco bovino, vamos supor. Você colocou o esterco bovino no solo, ele pode levar até 1 ano para soltando todos os nutrientes que possui nesse adubo, nesse esterco. E são uma série de nutrientes, sendo que os principais são os chamados NPK, né? Que é o nitrogênio, fósforo e o potássio. Eles são os nutrientes que as plantas consomem em maior quantidade e os adubos orgânicos fornecem esses nutrientes e vão soltando aos poucos. Isso é importante porque se a gente coloca esse adubo
numa dose muito alta para a nossa planta, se a gente erra na dose, a gente mata a nossa planta queimada, a gente dá um excesso aí de nutrientes e essa planta acaba morrendo. E isso é muito mais fácil de acontecer se você usa um adubo químico, né, que é um adubo inorgânico de fonte mineral ou de derivados de petróleo, porque ele é mais concentrado e ele se dissolve mais fácil nessa terra na medida que você for regando, e aí você pode matar a sua planta. Por isso que aqui eu sempre utilizo adubos orgânicos, porque eles são suficientes e são de mais fácil controle aí para nossa produção, tá? Então é bem importante você se lembrar disso, das 3 divisões de terra: arenosa, argilosa e mista, e que quanto mais escura a terra, mais fértil ela é, mais matéria orgânica ela tem, e que a gente pode aumentar o número de matéria orgânica fornecendo adubos, de preferência adubos orgânicos, como por exemplo o esterco bovino, o humus de minhoca e o esterco de cavalo, e tem outro, farinha de ossos, etc. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles na aula sobre adubo, tá? Então essa foi a nossa aula sobre solo, espero que tenha gostado.